Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, eles lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e de sua mãe, de sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar os alicerces, e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto, começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir, e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei, que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Deste modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, povo de Deus, podemos assentar. Querido povo de Deus, o Evangelho de hoje, Jesus nos faz essa pergunta: se nós realmente podemos ser discípulos de Jesus. Fico aqui imaginando esse Deus, esse Jesus, que vai caminhando por vários lugares na sua caminhada, pela sua vida pública. Aonde ele está, sempre tem uma grande multidão. Vejo esse Jesus aqui, de repente, se voltando para trás, como diz o Evangelho, e pergunta, né? Pergunta a cada um de nós e pergunta também para aquele povo: por que estão me seguindo? Qual o motivo? E talvez essa seja a grande pergunta de Deus para nós hoje, né? Por que nós seguimos a Deus? Por que seguimos a Cristo? Qual seria a nossa resposta? Porque Jesus, ele deixa tão bem, tão claro para cada um de nós, que não tem jeito. Nós não podemos dizer que somos discípulos ou seguidores de Jesus se nós somos apegados às coisas desse mundo. Jesus, ele está sendo claro no seu Evangelho. E tem que fazer a gente refletir sobre isso. O meu coração tem que ficar perturbado quando eu escuto um Evangelho com essa força. Um Evangelho que vem me mostrar o quanto eu não consigo ser discípulos de Jesus e quanto cada um de nós não conseguimos. Por quê? Porque somos apegados. Apegados a quê? A pai, a mãe, a filhos, as coisas. Muitas vezes a gente olha esse discípulo, então quem pode ser? Talvez aqui a gente fala: pô, mas então Jesus não quer que ninguém o siga? Sim, Jesus quer que todos nós seguimos eles. Mas a partir do momento que nós temos a consciência do que é o seguimento de Jesus. Porque não adianta nós dissermos que somos filhos de Deus, ou que amamos a Deus, que somos verdadeiros cristãos, se nós não mudamos de vida. Não adianta nada eu andar com camisas de Nossa Senhora, rezar terços, se nós não mudamos, porque somos apegados. Porque o convite é para que a gente, não que a gente deixe os nossos maridos, esposas, o pai, a mãe, não é isso que Jesus está dizendo.
Mas é que muitas vezes eles são mais importantes para nós do que o seguimento de Jesus. Porque às vezes eu não faço as coisas que deveria fazer exatamente por causa do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu trabalho. Renunciamos muitas vezes o seguimento de Jesus por causa dessas pessoas ou das nossas situações. Porque aqui Jesus nos convida aqui. Jesus nos convida a largar tudo. Jesus nos convida a deixar de lado as nossas pobrezas e misérias por causa desse Deus. Nem sei se pode andar para lá e para cá. Pode? Eu ando, não sei se pode, né? Mas às vezes a gente tem que largar as coisas que nos afastam de Deus. E é isso que Jesus nos convida. Quantos de nós, muitas vezes, deixamos de fazer algo para Deus, porque Deus nos mostra, né, os mandamentos, Deus nos ensina os mandamentos. Ele fala, domingo ele disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa fé, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E o segundo é o mesmo, amar o próximo, da mesma forma. Mas quantos de nós, por causa de um medo, às vezes um medo de não... mas se eu largar, se eu deixar, como que eu vou viver? Se eu parar de fazer isso, como que eu vou continuar a minha vida se eu largar isso? E nós vamos nos apegando a essas coisas, e Deus vai ficando de lado. Por isso que Jesus volta, imagine, Jesus caminhando, vê aquele povo em volta dele, ele fala assim, o que será que esse povo tem na cabeça de me seguir? Porque Jesus conhece a cada coração, a cada um de nós, Jesus nos conhece, e Ele sabe o quanto nós não somos capazes de sermos discípulos dEle. Por quê? Porque não abrimos mão daquilo que nos afasta dEle, somos apegados às coisas desse mundo. E Jesus, acho que Ele olha assim, vê aquele povo e fala, o que vocês querem? Outros sinais? Vocês querem que eu multiplique de novo os pães para vocês? Vocês querem curas? É isso que vocês querem? A cura da depressão? É isso que vocês querem? A cura dos filhos de vocês que estão viciados, que estão entregues a esse mundo? É isso, só isso que vocês querem? Mas eu não vejo ninguém abrindo mão, ninguém pega a sua cruz e me segue de verdade. É isso que nós queremos com Deus. Parece que Deus para nós é só esse grande milagreiro, mas olha, é Deus no lugar dele, eu com a minha fé, sem mudar nada na minha vida, é isso? Não é isso que Jesus nos mostra e nem nos aponta. Jesus, ele é bem claro. Se você não é capaz de largar essas coisas, você não pode ser meu discípulo. Gente, olhando assim até parece que Jesus está bravo com a gente, né? Mas ele não está. Se Jesus fala desse jeito é porque Ele quer a nossa salvação. Porque Ele quer que a gente realmente entre no caminho e se encontre com Ele. Faça a experiência a mais do que só um milagre que você tanto precisa, que você tanto espera. Mas é algo a mais que Jesus espera de nós. Para que a gente não caia na segunda parte do Evangelho, quando o homem que não consegue construir a sua torre para pela metade. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nos encantamos tanto com Deus, né? Às vezes a gente encontra, vamos supor, aqui na Santíssima Trindade, encontramos o Padre Marcos. Nossa, ele me dá tanta alegria. Ele me faz ter esse encontro com Jesus. Mas você vai chegar até o final? Porque o que importa
é se a gente vai chegar no final. Não importa o nosso começo, o que nós vamos fazer, o alicerce, levantar as paredes. O que importa é se a gente vai chegar no final. E qual é o final? O céu, a glória, a esperança. Mas quantos de vocês já não conhecem? Quantos de vocês já não largaram a vida de oração, a vida cristã pela metade? Porque não foram capazes de enfrentar as guerras que partem a partir do momento que nós nos denominamos cristãos. Porque é isso que acontece. Porque muitos de nós, ontem foi um feriado santo, né? Mas muitos de nós estavam em churrasco, no domingo estavam no churrasco. E quando você saiu de lá, o seu cunhado, a sua sogra, a sua irmã, muitos da sua própria família falaram: ei, mas esse aí agora não sai mais da igreja, mas não larga também, né? Não muda nada, continua igualzinho. Hã? Você pensa que só a cunhada não fala isso de você? Nossa, vai na missa todo dia, mas não consegue mudar de vida. Continua uma fofoqueira, só fala mal dos outros. Porque a gente não constrói até o fim a nossa vida de cristão. Porque quando eu assumo acolher a Deus no meu coração, na minha vida, eu tenho que renunciar a tudo isso. Se eu sou mentiroso, eu tenho que parar de mentir. Se eu sou fofoqueiro, eu tenho que parar de ser fofoqueiro. Se eu só murmuro, eu tenho que parar de murmurar. Porque o segmento de Jesus é isso. É aquilo que nós devemos ser aos olhos dos outros, a imagem e a semelhança de Deus. Mas se alguém olhar para você, ele vai ver Deus? Se Deus olhar para a sua vida, para a sua história, para você hoje, ele vai ver aquele cristão que começou numa alegria, parece que encontrou Deus, mas logo, logo vai abandonar tudo, porque não é capaz, porque não somos capazes. Não somos capazes de pegar isso e lutar a batalha que Jesus nos fala. Quantos não abandonaram por causa do dinheiro? Quantos amigos meus de caminhada largaram a igreja porque se apegaram ao dinheiro? Porque as coisas desse mundo é muito mais gostosa do que a renúncia disso. E começaram com tanta alegria. Nossa, a gente via a felicidade quando encontraram a Deus. Mas e depois? Quando perceberam que a partir do momento que eu aceito a Deus, eu preciso renunciar a esse emprego que me afasta de Deus. Quantos de nós somos capazes de renunciar a esse emprego que faz você roubar, que faz você mentir, por causa de Jesus? A gente escolhe o nosso emprego. Quantos nós não vivemos os nossos matrimônios? Olha, matrimônios que nem são matrimônios, né? Vivemos com alguém e você sabe que esse viver com alguém está te levando a pecar, você não vai chegar até o fim, você vai ter que parar a sua obra no meio, porque isso está te afastando de Deus. Mas quantos de nós renunciamos a essas relações que não são santas por causa de Jesus Cristo? Quantos de nós somos capazes de olhar para aquelas pessoas que nos perseguem com amor, porque é isso que Jesus nos ensina? Quantos de nós estamos cheios de ódio no coração? Quanto o nosso coração não está cheio de ódio e nós dizemos ser cristãos?
Por isso que Jesus volta para cada um de nós e nos pergunta para você também, meu irmão, aí na sua casa. Aquele que não renunciar, aquele que não compreender o sentido de ser cristão, de ser discípulo, não pode me seguir. A palavra dura que mexe no nosso coração, talvez faz até a gente chorar. E não é porque Deus não quer que você o siga, mas é porque você não termina aquilo que você começou. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, pelas nossas escolhas. Por aquilo que nós escolhemos, porque é nós que escolhemos ser assim. Porque o mandamento já foi dado. Domingo já foi dito como que nós devemos ser. Mestre, qual é o maior mandamento? O maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vê onde você está agarrado. Onde você está preso. Em qual amor da sua vida você está preso? Ao dinheiro? Às vontades desse mundo? A fofoca, o ódio? A tristeza? Nós que temos que olhar para nós e nos responder a nós mesmos. Será que eu posso ser discípulo de Jesus? Será que eu estou com a minha cruz, mas a minha cruz que me leva, caminha, né? Jesus fala, pega a sua cruz e caminha atrás de mim. Mas será que a gente está caminhando atrás de Jesus? Nos seus ensinamentos, nas suas doutrinas? Basta olhar seus Facebooks, né, da vida. Basta olhar os seus Instagrams. Basta olhar para a nossa vida social. Porque muitas vezes a gente só é discípulo de Jesus aqui dentro da igreja. Porque quando saímos daqui para fora, nem sabemos o que somos. Nem sabemos o que somos. Jesus nos convida hoje. Quem quiser ser meu discípulo, vou terminar de novo lendo aqui o evangelho de hoje. Olha lá. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. E Jesus não está falando para você lá vender, entregar tudo que você tem, mas aquilo que está te apegando. No sábado eu fui fazer um batismo e estava fazendo. Teve uma hora que eu falei lá na minha pregação sobre o batismo. Eu falei, o filho da senhora não é filho da senhora, é um presente de Deus. A mãe virou para mim e falou, não, é meu filho. Ele é meu. É eu que o amo. Apegado ao filho. E aí o batismo foi correndo. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu falei, será que o senhor pai, será que a senhora pode deixar ele pegar um pouquinho, porque agora é a hora do pai segurar o filho, nesse batismo é a hora do pai. Será que a senhora deixa? Fez uma cara feia e entregou para o pai, mas ela que queria segurar. Apegado ao filho. O filho é mais importante do que Deus. O marido é mais importante que Deus. Aquele que paga as contas é mais importante que Deus. Mesmo que ele me abuse, mesmo que ele não me trate com generosidade, mesmo que ele me trate com um lixo, mas é ele que paga a conta, então por isso eu continuo lá. Será? Será que é isso mesmo que é seguir Jesus? Será que é isso mesmo?
Que é isso que Jesus nos ensina? Será que vale a pena? Porque, gente, se você não conseguir chegar no fim, o que valeu? O que valeu tanta missa, tanto terço, se nós desistimos sempre no meio? Se a gente desiste sempre quando a gente está falta pouco para alcançar a graça e a misericórdia, mas nós desistimos, nós fracassamos. E fracassamos não aos olhos do mundo, porque aos olhos do mundo parece até que a gente vai ser exaltado, mas fracassamos aos olhos de Deus, porque às vezes a gente vive uma vida tão boa, pelo menos nós achamos que é tão boa, mas só é boa aos olhos do mundo, não aos olhos de Deus. O convite é para cada um de nós que está aqui, para cada um que está assistindo essa celebração hoje. Querem ser discípulos? É você que tem que responder. Vamos ficar de pé. Você aí na sua casa também, fica de pé, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. E já vai respondendo. Já vai respondendo a Deus essa pergunta. Jesus volta-se para você hoje, meu irmão. Aqui, aí, aonde você estiver. Jesus volta para você hoje e pergunta: querem ser meus discípulos? Renuncia tudo. Queira ser transformado por esse Deus. Quer ser discípulos de Jesus? Seja movido pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito mover a sua vida. Não a sua carne, as suas vontades, os seus apegos, as suas misérias. Deixa o próprio Espírito de Deus. O Espírito que nós recebemos no nosso batismo, que está em nós e que somos capazes. Jesus em nenhum momento disse que nós não somos capazes. Ele se refere porque nós não queremos. Porque todos nós somos capazes de ser discípulos de Jesus. Caminhar como Ele caminhou, falar como Ele falava, amar como Ele amava. Mas antes eu preciso me desapegar. Por isso vai pedindo a Deus: Senhor Jesus, que eu me desapegue, Senhor Jesus, de tudo aquilo que me afasta de Ti. Que eu me desapegue, Senhor Jesus, de todas as coisas que me afastam do Seu amor e da Vossa graça. Que eu não me perca, Senhor Jesus, no meio do caminho. Que essa alegria que eu estou, Senhor Jesus, de Te seguir, de Te ouvir, de aprender, Senhor Jesus, contigo, continue até o fim da minha vida. E se isso for motivo de renúncia, Senhor Jesus, eu renuncio. Eu renuncio àquilo que eu estou tão apegado. É você que tem que falar com Deus. Hoje estamos celebrando um 7º dia. Pega lá para mim. Quantos de nós não estamos apegados à tristeza, à dor da perda de alguém? Quantos de nós não está chorando a morte de um ente querido? Quantos de nós não estamos querendo renunciar a Deus porque a gente vai com aquela velha pergunta: por que comigo, Senhor Jesus? A família do seu Carlos Pereira Pessoa, que está celebrando o 7º dia hoje. Será que muitos não estão entristecidos a ponto de se apegarem a essa tristeza e querer pôr fim também na sua própria vida, ou perderam a
por causa da perda de alguém eu perdi a minha alegria. Vou ficar pelo caminho também. Quantos de nós não estamos ficando pelo caminho? Por causa da tristeza, da dor. Quantos não se encontram numa escuridão que não acham mais a luz? Porque são apegados. Porque querem respostas que não precisamos ter. Porque muitas coisas só cabem a Deus. Não nos cabe ficar questionando a esse Deus. Por isso todos nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele se voltou para cada um de nós. Ele parou, virou e olhou para nós e perguntou: por que estão me seguindo? Por que sair de casa numa quarta-feira à noite? Se vocês não estão dispostos a renunciar àquilo que te afasta. Cada um de nós deveríamos chorar aos pés da nossa cruz. Cada um de nós deveríamos nos voltar para Deus e falar: Senhor Jesus, me ajuda, porque realmente sozinho eu não consigo. Sozinho, Senhor Jesus, eu sempre me desvio. Eu sempre estou olhando, Senhor Jesus, para os lados, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus, manda seu Espírito, toque em mim. Não deixa que eu desista, Senhor Jesus. Se eu me coloquei nesse caminho, Senhor Jesus, que eu chegue até o fim. Para que eu não seja motivo de chacota, Senhor Jesus, na minha família. Quantas vezes nós não ouvimos: não dou um mês para passar toda essa euforia. Mas está chegando o fim do ano. Quantos de nós não vamos largar a Deus para viver os nossos pecados de fim de ano? Quantas roupas nós não iremos comprar no final do ano, por causa que nos remete a alguma coisa, alguma vontade, algum desejo, e nos afastamos de Deus? Os nossos pecados que nos afastam de Deus, e que nós não somos corajosos o suficiente de renunciar a isso, por causa desse Deus que tanto nos ama. Por isso, se volte a Deus. Se volte a Deus. Deus está falando para você, não para sua cunhada que nem começou. E olha, sua cunhada é muito mais feliz porque não está numa vida religiosa. Porque ela não precisa renunciar àquilo que está levando para o inferno. Mas você precisa. Mas por medo da rejeição da família, você também às vezes deixa Jesus de lado e vai lá nas conversas fiadas. Você também se coloca sobre aquele pecado, porque com medo, porque toda vez que Jesus quer te modelar, porque toda vez que Jesus quer te fazer santo, Ele não consegue, porque você está sempre apegado aos seus pecados ou ao pecado dos outros, porque você não quer ser rejeitado, porque você não quer ser o diferente da família, porque você não quer ser tratado como o Zé da igreja, a Dona Maria, beata da igreja, que não sai da barra do padre. Quantos de nós não renunciamos o discipulado de Jesus para não sermos atacados? Porque nos sentimos ofendidos quando alguém fala: o Zé da igreja? Eu conheço.
deveria ser para nós motivo de alegria. Por isso, nessa noite, nessa celebração, peça a Deus, peça que Ele te ajude, para que Ele nos ajude a sermos verdadeiros discípulos, a renunciar a tudo aquilo que nos afasta, a renunciar a tudo aquilo que não nos leva ao encontro desse Deus, um Deus tão misericordioso. O Evangelho não vai nos dizer, mas provavelmente Jesus virou e continuou a caminhar. Mas provavelmente muitos desistiram. Muitos ficaram pelo caminho. Assim como nós, assim como muitos das nossas próprias famílias ficaram pelo caminho. Mas não importa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se seu marido, seus filhos não querem caminhar com você, deixa eles. Caminhem você. Porque uma hora eles saem correndo atrás de você e vão juntos. Agora, se você se juntar a eles, aí está todo mundo perdido. É você que tem que estar sempre à frente. Você que crê, você que acredita, você que se acha capaz. Se coloque no caminho de Jesus. Pega a sua cruz e se coloque no caminho. E aqueles que dão muitas vezes sinais de que não querem caminhar com você, uma hora eles querem e se voltam. Não fica forçando a barra. Não force a barra de ninguém a querer aceitar Jesus. É você que tem que aceitar. E testemunhar, mesmo na dor, a felicidade de seguir a Jesus. E eles, ao verem você feliz, por ter renunciado a tudo e a todos, eles também seguirão. Mas depende de cada um de nós. Hoje Jesus está falando para você, em especial para você. Quer me seguir? Renuncia a tudo. Pega a sua cruz e vem. E vem. Vamos cantar, Denis? Você aí, com o coraçãozinho, os olhos fechados, com a mão no coração, peça a Deus para que Ele mande o Espírito e te dê a força de continuar com Ele. Continuar com Ele. Nesse caminhar rumo aos céus. Porque esse povo não sabia, mas Jesus estava caminhando para o sacrifício. E cada vez que Ele falava, eu tenho que ir para Jerusalém, muitos ficavam. Cada vez que Jesus falava, eu tenho que renunciar a isso, muitos ficavam. Cada vez que Jesus fala, você precisa renunciar a isso, muitos ficam pelo caminho. Que a gente não seja essas pessoas que desistem pelo meio do caminho, mas que a gente chegue até o fim. Até o fim. Vamos cantar. Deus é capaz de transformar tua vida. Só Ele é capaz. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. Todos nós somos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti.
Deus só não é capaz. Do quê? De deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo, que Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Como que é aquele pedacinho que fala? É loucura? Como que é, Denis? A frasezinha lá que fala? Ó, presta atenção, escuta isso, ó. Como que é? Que Deus é capaz de transformar tua vida. Presta atenção na letra, ó. O impossível Ele pode fazer na tua vida. Porque és precioso. Porque você, aos olhos de Deus, você é a coisa mais maravilhosa desse mundo. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, a coragem, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. E a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Quando Jesus nos fala, quando nós decidimos segui-lo, a gente precisa ter na nossa consciência de que o seguimento de Jesus são duas coisas: a construção e a guerra. Eu preciso construir a minha vida de novo, a minha vida totalmente voltada para Deus, e isso é uma construção de cada um de nós com Deus, e saber que nós vamos enfrentar guerras, e a guerra que vocês viram ali é 2 para 1. Nós somos as minorias. Nós seremos atacados, nós seremos perseguidos. Quando nós resolvemos seguir Jesus, você será atacado, você será perseguido, você vai enfrentar muitas batalhas na sua vida, se você realmente resolver continuar seguindo a Jesus com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com toda a tua coragem. Vamos ser chamados de loucos. Vamos ser chamados de loucos. Você vai ser chamado de louco pela sua esposa, pelo seu esposo. Os seus filhos vão apontar o dedo para você e vai dizer: pai, você ficou louco. Agora eu não posso mais nada por causa desse Deus. Que Deus é esse? As batalhas que se aproximam. Mas se você não tiver coragem
Se você não construir a sua vida sobre essa rocha que é Jesus, nós não venceremos. Nós não venceremos. E olha que Deus quer que você vença. Porque Deus, Ele continua. Mas toda vez Ele dá uma paradinha e olha, para ver se alguém precisa de uma mão para levantar, e Ele levanta. Porque Ele nunca nos abandona. Ele nos pergunta: vocês querem abandonar a caminhada? Mas se você disser sim, você tem a certeza de que a vitória virá. O impossível acontecerá. Mas se você não tiver essa coragem, para que vamos começar então essa obra se eu não vou chegar até o fim? Um só para terminar, Denis, o refrãozinho. Coragem. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz Do que, Denis? Do que? de deixar de te amar. E é com essa certeza que esse Deus que nos ama tanto, que nós devemos não desistir nunca. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos a Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e de toda vida. A nossa resposta será: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. todos juntos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que tenham sempre o amor como principal alicerce da sua missão evangelizadora, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos cristãos, para que no dia a dia busquem amar e respeitar a todos, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos religiosos e religiosas e por todas as pessoas consagradas, para que deem testemunho do mandamento do amor na vida comunitária e na sociedade, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos vocacionados e seminaristas, para que nunca percam de vista a vocação suprema, que é estar sempre com o Senhor Jesus, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos aqueles, Senhor Jesus, que o Senhor acolheu na luz da vossa face, todos os que adormeceram na esperança, de um modo muito especial, o Carlos Ferreira Pessoa, lembrado no 7º dia, Olavo Serra e Balver Teixeira. E de todos que adormeceram na esperança da ressurreição, roguemos ao Senhor: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Sede propício a Deus as vossas súplicas, as súplicas do vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, façamos o nosso ofertório. Você que está aqui, faça a sua oferta material, mas também faça a sua oferta espiritual. E você de casa aí, de alguma maneira, faça uma oferta espiritual a Deus. Oferte a sua vida, a sua história, oferte o seu caminho
e oferte também a sua coragem de nunca desistir. Façamos o nosso ofertório. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz e não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, vamos elevar as nossas mãos e vamos rezar todos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu costumo sempre dizer que quando nós resolvemos de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa esperança de alcançarmos a graça de Deus, nós vivemos em paz, mesmo nas tribulações e nas tristezas, mesmo nas doenças, nas mortes, tudo aquilo que possa querer